em todos os exames da ressonância magnética, nós vamos trabalhar com diversas e variadas sequências e ponderações. A partir daí, nós teremos sequências em T1, sequências em T2, sequências diferenciadas deste T2 aqui, que nós vamos ter uma forma escrita de T2 gradiente ou T2 asterístico. Tá? E nós teremos também a DWI, mais conhecida como difusão. Teremos essa aplicação dessas ponderações em diversas regiões do corpo do paciente, seja ombro, joelho, abdômen, próprio crânio e assim por diante. Basicamente, nós vamos diferenciar um T1 por se apresentar na região que tenha gordura, como a gente pode observar aqui, tecido subcutâneo, bem brilhante, né, que vai ser característica do T1, a gordura brilhar, ficar branca e hipersinal. E no T1 também o líquor e todo líquido que tiver no organismo do paciente ficar escuro, né, com hipossinal. E principalmente, característica primordial do T1, que é a apresentação da massa branca ficar mais clara no T1, como a gente pode observar aqui, um tom mais claro, e a massa cinzenta, que fica no córtex do encéfalo, aqui do cérebro, a gente consegue observar ela mais escura em relação à massa branca aqui, a região medial do encéfalo. Essa vai ser a principal característica, o que vai diferir nos T2. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! Eu vou ficar de olhos abertos! Nos T2, aonde tem massa branca, na anatomia, né, essa massa branca no T2 ela vai se comportar com o sinal inverso do T1. Vai ficar escuro, né, com hipossinal. E o córtex do encéfalo ele vai ficar tendendo ao hipersinal, como a gente consegue observar em todos os T2. Ó, o córtex aqui cerebral com uma densidade, né, com sinal muito maior, na verdade, do que a região da massa branca. Ok? E nós teremos diversas sequências que vão diferir, cada uma designando determinadas alterações, demonstrando melhor determinados processos patológicos. E por isso que a ressonância acaba sendo um pouquinho mais complexa em relação aos outros métodos. Porque na ressonância, como ela vai trabalhar com um sinal advindo dos prótons de hidrogênio, de cada região, de cada estrutura, de cada órgão, de cada vaso, de cada ligamento, de cada tendão. Então cada estrutura, cada região, gordura, osso, massa, líquido, terão diferentes comportamentos em T1 e em T2, por exemplo, que é o modelo básico que a gente utiliza. Então a gente precisa aí estar compreendendo essas relações. Vale diferenciar que essas sequências aqui, além da ressonância magnética demonstrar a parte anatômica, ela também pode demonstrar para a gente a parte funcional do mecanismo do nosso paciente. Então a gente tem um estudo na ressonância não somente da anatomia, mas também das partes funcionais. Como por exemplo, a difusão. Vocês observam que a resolução da imagem em comparação com as outras sequências, ela não é tão anatômica, ela não demonstra uma resolução, com uma definição tão boa contra as outras estruturas que são, com as outras sequências, que são direcionadas para a avaliação da anatomia e patologia. Já na difusão, nós temos aqui a avaliação principalmente para a parte funcional, ou seja, estudar o grau de celularidade, se aquela região tem uma determinada quantidade de células num número maior ou num número menor, e isso vai facilitar ou dificultar a passagem de água, da difusão da água, né, dentro da trajetória de movimento da água dentro desse tecido, com mais ou menos células. E aí o que acontece? Nós vamos ter aí o que nós chamamos de restrição ou não à difusibilidade da água. Muitos médicos chamam de restrição à difusão. Isso vai gerar um sinal.
né? Um sinal que a gente vai observar com hipersinal ou com hipossinal. Isso vai depender da mobilidade da água. Todo técnico e tecnólogo precisa compreender é justamente realizar a diferenciação entre exames de ressonância magnética, como também de exames da tomografia. Nada vale você estudar somente a ressonância, se direcionar para a ressonância, nunca viu tomografia na vida, e aí você acaba confundindo com as imagens de tomografia. Então olha só para cá, não tem como você confundir. Na ressonância magnética, lembrando, a partir do momento que você aplica a ideia de que toda a ressonância magnética, toda a imagem vai ser produzida através de sinais de prótons de hidrogênio, e que dependendo da intensidade desse sinal e das sequências, né, das ponderações, nós vamos ter um brilho mais alto ou mais baixo. Então isso vai depender muito das estruturas que a gente vai observar. Então observe que na ressonância nós temos várias variações de tons de cinza dentro de uma mesma imagem. Por exemplo, porque o osso na ressonância magnética, dependente aqui da sequência, ele fica tendendo a ficar mais escuro, ó, mais negro, com baixo sinal. Por quê? Porque eu tenho que lembrar, já que o sinal é obtido através dos prótons de hidrogênio, no osso, os prótons de hidrogênio, principalmente no córtex da região óssea, nós vamos ter aí uma baixa quantidade de prótons de hidrogênio, ou seja, vai contribuir pouco para o sinal. Por isso que praticamente quase que em todas as sequências nós vamos ter uma baixa de sinal na região óssea. Diferente da tomografia. A tomografia ela não consegue te dar uma boa resolução entre os tecidos de partes mole, tanto quanto a ressonância. A tomografia ela utiliza janelas para observação, por exemplo, esse aqui nesse corte axial da tomografia de crânio, a gente pode observar a aplicação de uma janela óssea, ou seja, a função da janela óssea é destacar somente o osso. E todo esse tecido de partes moles, ele praticamente fica negativo, ele some, fica em um único tom de cinza, deixando apenas em destaque o osso. E o osso fica com uma hiperdensidade. O outro janelamento utilizado no crânio é o janelamento, a janela de partes moles direcionada para o encéfalo, no qual a gente já consegue observar as estruturas de partes moles. E observem, não tem tantas diferenciações como na ressonância magnética em relação aos tecidos. Aqui nós temos o tecido ósseo, agora está com uma hiperdensidade, bem mais branco, porque não é uma janela específica para visualização de osso, e sim para ver o parênquima cerebral, que a gente observa em várias distribuições de tom de cinza. Observe na tomografia que aqui na região medular do encéfalo, que é a massa branca, ela se comporta igual a um T2, entre aspas, igual a um T2 no nossa sequência da ressonância magnética. Por quê? Porque a massa branca ela fica escura, ó, em relação ao córtex. No T2 a massa ela fica escura. Não estou afirmando aqui que na tomografia computadorizada esta imagem com janela de partes mole para encéfalo é um T2. Nós estamos fazendo uma correlação, um comparativo, tá bom? Então dá para diferenciar tranquilamente as duas modalidades aí de exames.